do terceiro ano, professores. Vamos para mais uma aula de matemática. Iniciamos então a nossa aula 22. Essa aula eu vou conduzir, mas ela foi feita também pela professora Ana Paula. Gostaria de falar para vocês ir lá agora, nesse momento, buscar seu material. Não tem nada de diferente. O mesmo de sempre, caderno ou folha, lápis e borracha. Eu vou dar um tempo, volto já. Material separado. Vamos então para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre figuras geométricas espaciais. Vocês já ouviram falar em figuras geométricas espaciais? Estranha essa palavra, né? Mas já você vai entender. Antes disso, vamos lá aos nossos registros. Eu preciso que você coloque a data que você está assistindo essa aula, o nosso componente, que é a matemática, e a aula de hoje, que é geometria. Faça suas anotações, eu vou dar mais um tempo para você e eu já volto.
Registros prontos? Vamos iniciar a nossa aula então, crianças. Hoje nós trouxemos uma história para vocês. Mais uma vez uma história. O título da nossa história é Miguelito vai à Lua. A autora é a Rosa Lopes e a editora também é a Rosa Lopes. Vamos então à leitura. Depois de muitas aventuras na cidade e na praia, o gato Miguelito quis conhecer outra área. Perguntou para sua mãe: que lugar novo poderia conhecer? E a mamãe respondeu: dos seus sonhos, isso vai depender. Como assim? Miguelito perguntou. E assim, sua mãe logo lhe explicou: todos os lugares onde você pode chegar. Vai depender do quanto você pode imaginar. Você é um gato corajoso. Isso podemos ver. Mas coisas novas na vida sempre temos a aprender. Se você tiver um sonho e nele acreditar, coisas maravilhosas você pode realizar. E com o apoio dos amigos, você pode ter certeza que você vai ter aventuras por toda a natureza. Você pode viajar para qualquer lugar, até mesmo na lua você pode chegar. Miguelito ficou pensando no que a mamãe falou e então, bem alegre, uma decisão tomou. Então eu vou para a lua. Esse sonho vou sonhar. E agora só preciso saber por onde começar. Ele contou para uns amigos o sonho que pensou e cada um dos amigos de algum jeito o ajudou. Os amigos verdadeiros sempre ajudam a sonhar. E com a ajuda de todos, o sonho pode se realizar. Um de seus amigos emprestou um foguete. O outro foi aquele que ajudou com o capacete. A roupa de astronauta, outro amigo emprestou. E foi assim que cada um, do seu jeito, ajudou. Como é bom ter amigos, foi o que Miguelito pensou. Pois, com a ajuda de todos, é que o sonho se realizou. Já estava tudo pronto para o foguete decolar, e a mamãe fez um lanche para Miguelito levar. Miguelito, no foguete, começou a pensar. A mamãe tem razão, podemos coisas novas tentar. Mesmo que pareça difícil, sempre podemos aprender. E com a ajuda dos amigos, coisas novas vamos fazer. Quando chegou a lua, muito feliz Miguelito ficou. Com suas patinhas, na bandeira que tem na lua ele tocou. Ele deu uma voltinha, saltitante e feliz. Mas sem ninguém para ajudar, voltar para casa ele quis. Percebeu que ter um sonho é algo especial, mas compartilhar com alguém é muito mais legal. Nos seus amigos da terra, ele começou a pensar. Porque sozinho na lua, com quem ia brincar? Voltou para o foguete e para casa retornou. Todos ficaram alegres porque Miguelito voltou. Mais uma aventura em seu livro escreveu, mas sem esquecer dos amigos que a vida lhe deu. Os filhotes de gatinhos perto dele vieram sentar para ouvir a história que Miguelito ia contar. Ele então ensinou uma importante lição, que com os amigos por perto é que temos diversão. É muito bom ter um sonho e aventuras viver, mas junto com os amigos e família é melhor se acontecer. Quando compartilhamos os momentos em que nos fazem bem, é que o sonho mais bonito se realiza também. Viver em harmonia com família e amigos, compartilhar as aventuras e até vencer perigos. E assim, mais uma vez, Miguelito aprendeu uma importante lição na aventura que viveu. Que coisas novas nós podemos sempre inventar. E com a ajuda dos amigos podemos sonhos realizar. Mas o melhor de tudo é os sonhos compartilhar. Então, crianças, Miguelito é um gatinho que é um personagem dessa autora. Ele tem várias aventuras e uma delas é essa que nós lemos. Mas vocês podem ler as outras também. Nessa aventura, ele foi para um lugar bem longe. Os amigos contribuíram, mas ele chegando lá, realizando o seu sonho, ele percebeu que faltava algo. Faltava ele compartilhar
essa alegria do sonho realizado com os amigos dele. Então, ele acabou voltando para casa. Bonito, né? Vocês perceberam que haviam alguns elementos também nessa história, que são os elementos que nós vamos falar nessa aula? Acho que você não prestou atenção, mas eu trouxe para vocês para nós relembrarmos cada imagem e você perceba que tem a ver com a nossa aula de hoje. Prestem atenção então em cada imagem. Essas imagens apareceram durante a contação de história. Olha ali, tem uma bolinha de lã. Essa bolinha de lã, ela tem um certo formato que tem a ver com a nossa aula de hoje. Olha ali o tapetinho do gatinho. Qual é o formato que ele tem? E nessa imagem? Vários objetos. Parece que ali tem um livro, parece que tem alguns objetos com algum tipo de formato que eu quero que vocês prestem atenção nisso. Olha ali. Na próxima também. Vocês já viram essas figuras em algum lugar? E ali? Olha a lua. Ela tem um formato que você conhece? E o tapetinho do gatinho também. Tem um formato. Olha a terra ali. Que formato é? E a caixinha de leite? Lembra alguma coisa? Para nós começarmos a fazer a nossa análise, eu gostaria que você anotasse agora, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, vamos para a nossa atividade 1. Por que nós vimos essa história hoje? O Miguelito, ele foi para a Lua, então ele fez uma viagem para o espaço. Nós vamos falar de geometria espacial. Será que tem a ver o espaço, lá onde tem a Lua, onde tem o Sol, onde tem as estrelas? Será que tem alguma coisa a ver com essas figuras que nós temos aqui? Bom, não necessariamente, tá? Aquele espaço lá é uma coisa, aqui nós vamos falar de figuras espaciais. Tem algo a ver? Tem, mas não necessariamente nós vamos falar de estrelas, não vamos falar de lua, não vamos falar nada disso. Vamos falar de figuras geométricas, tá bom? Anote lá. Miguelito precisa organizar os objetos em 2 caixas, crianças. 2. Vamos criar um critério de classificação para ajudá-lo nessa tarefa. Então, as 2 caixas eu vou representar com 2 pratos, tá? Então, eu vou pegar aqui meus 2 pratos, caixa 1 e caixa 2, pode ser caixa azul e caixa laranja, tá? E aí, nós temos alguns objetos ali que a gente precisa resolver qual é o critério. O que é um critério? Você vai decidir uma regra para nós separarmos esses objetos. Vou pegá-los agora. Ó, eu tenho aqui um dado, uma bola, o desenho de uma placa. Então, eu vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil de você enxergar. Tenho também uma folha azul. Tenho uma foto, vou colocar a foto aqui do ladinho. E tenho uma caixinha de remédio. E nós temos que observar esses objetos e criar 2 classificações, separá-los em 2 grupos, mas tem que ter uma regra. Preste bem atenção em cada um desses objetos que eu coloquei aqui. Como que eu posso separar em 2 grupos, sendo que eles têm formatos diferentes, eles têm cores diferentes? Então, o que você vai fazer agora? Eu vou dar um tempo para você, você vai observar esses objetos, ele vai ficar lá na tela, vai separar em 2, veja que cada um deles tem um número, tá? A bola é o objeto 1, o desenho da placa é o 2 e assim por diante. Você só vai separar os números
um grupo de um lado e um grupo de outro. E vai ter que ter uma regra clara. Faça isso, eu vou dar um tempo para você, volto já para fazermos a correção. Você fez essa classificação? Vamos ver se você fez como eu fiz. Olha só como eu fiz essa operação. Eu peguei o meu dado, coloquei aqui. A minha bola eu também vou colocar nessa caixa aqui. A caixinha de remédio também vou colocar aqui. Mas a folha azul, a imagem da placa e a minha foto,
eu vou colocar desse lado. Qual será que foi a regra que eu segui para fazer essa separação dessa forma? Se você fez da mesma maneira que eu fiz, você deve ter percebido que há uma diferença entre esses elementos aqui, ó, vou distribuir ele aqui de novo. Há uma diferença entre esses e esses. A diferença é, esses elementos, esses objetos, nós podemos considerá-los como figuras planas, como objetos planos. Já vou explicar por quê. E aqui, esses objetos representam objetos espaciais. Voltando aqui no plano, por que a gente fala que esse objeto pode ser considerado um objeto plano? Temos aqui uma largura e temos aqui uma altura, ou seja, nós temos duas dimensões. Para eu formar esse retângulo, que essa imagem aqui vocês estão vendo é um retângulo. Largura, altura. Eu só preciso desses dois elementos para formar essa figura. Já aqui, no cubo nós temos largura, altura, profundidade. Nesse caso aqui, essas medidas são todas iguais, né? Mas são 3 dimensões. Enquanto que aqui eu tenho 2 dimensões, aqui eu tenho 3. E a mesma coisa acontece nos outros objetos. Veja só, eu tenho a largura, eu tenho a altura e tenho uma profundidade. Então, esse objeto é um objeto espacial. A bola, da mesma forma. A bola não tem uma largura, eu posso pegar uma régua e medir o diâmetro dela. A distância daqui até lá no final. Tem uma medida. Eu posso medir também aqui e posso medir também a altura. Então, ela também tem 3 dimensões, certo? Então, essa foi a regra que nós utilizamos, essa foi a característica que nós escolhemos para separar esses dois tipos de objetos pelo critério de quantidade de dimensões. Elementos de 2 dimensões, elementos de 3 dimensões. Olha lá na tela qual é a nossa atividade. Usando o mesmo raciocínio, vamos separar essas representações em 2 grupos. Temos várias imagens de objetos e nós vamos fazer a separação em figuras planas e figuras espaciais. Para isso, eu preciso da sua ajuda. Vamos então colocar naquela mesma ordem do slide para a gente poder organizar e separar figuras planas de figuras espaciais. A primeira imagem que tem lá é de um quadrado. Eu vou colocar aqui e depois você me ajuda a separar. A segunda imagem é uma esfera. A terceira imagem é um paralelepípedo. Olha que nome grande e difícil, né? Temos também um círculo, um retângulo, uma pirâmide, um cubo e um triângulo. Está nessa ordem aqui. Você vai me ajudar a organizar, tá? Cada um deles tem uma letra correspondente. Você vai me ajudar a fazer essa classificação. Nós vamos separar em 2 grupos, dos planos e dos espaciais. Eu vou perguntando, você vai respondendo aí e eu vou colocando de um lado e de outro, tá? Desse lado aqui nós vamos colocar as figuras planas e desse lado aqui nós vamos colocar as espaciais. Diga pra mim, isso aqui é plano ou espacial? Plano. Vamos colocar aqui. A esfera é plana ou espacial? Espacial, vai desse lado. Esse paralelepípedo, plano ou espacial? Espacial, desse lado. Círculo, plano. Retângulo, plano. A pirâmide, espacial. O cubo, espacial. E, finalmente, o triângulo, ele é plano.
Vamos organizar, então, esses objetos e vamos colocar a letra correspondente que nós vimos lá no slide. Aqui nós temos um círculo, e o círculo é uma figura plana ou espacial? Uma figura plana. E lá nós tínhamos ele como sendo a letra D. Vamos já deixar aqui anotado o espacial também, que são as duas classificações que nós estamos fazendo. Depois do círculo, nós vimos o quadradinho, que era letra A. Quadrado é plano, então é letra A. O retângulo, ele era letra E. Ele é plano ou ele é espacial? Ele é plano. Então, letra E. O triângulo também é plano e ele é o H. Agora nós vamos para as figuras espaciais. Nós temos aqui o cubo. O cubo era a letra G. Temos a esfera, que também é espacial. A esfera era a letra B. Temos o paralelepípedo, que é a letra C. E finalmente a nossa pirâmide, que é uma figura espacial, e era a letra F. Nós fizemos uma separação das figuras planas e das figuras espaciais e organizamos em duas categorias. Entenderam até aqui? Vamos continuar? Nós vamos agora para a nossa atividade 2. Pegue lá seu caderno, seu lápis novamente e prestem atenção. Relacione cada objeto com a forma do sólido geométrico mais adequada. Na primeira linha, crianças, vejam ali que eu tenho alguns objetos que aparecem também embaixo, mas não aparecem, não é exatamente igual. Ele é parecido. Lembra? Então, vocês vão anotar o número daqueles objetos e do ladinho desses números vocês vão anotar a letra que corresponde ao sólido geométrico, tá? Por exemplo, a figura 1 é uma lata de tinta. Com quem ela se parece? Será que ele se parece com o sólido A, com o sólido B, com o C, com o D ou com o E? Então, agora você vai prestar atenção nessas características, vai colocar a letra e o número um juntinho do outro. Eu já volto, pense com calma, já corrigimos.
Vamos ver então se você acertou. Aqui eu estou representando a nossa latinha, e a latinha eu tenho que relacionar com uma dessas formas aqui. O meu sólido mais parecido é esse, e esse sólido se chama cilindro. Eu vou colocar ele aqui, tá? Essa caixinha aqui, ela tem o formato de um paralelepípedo, e o mais parecido com ela aqui é esse sólido. Então, vou colocar aqui na frente. A minha caixinha de presente, ela não é exatamente um cubo, mas ela lembra bastante um cubo, e então nós vamos relacioná-la com ele. A bola, muito fácil, né? Nós temos aqui a esfera, que é muito parecida. E, finalmente, o nosso chapeuzinho de festa, nós vamos relacioná-lo com este sólido que se chama cone. Você fez assim? Agora você vai observar lá na tela se você colocou os números e as letras correspondentes da forma correta. Olhe lá. Então, nós temos aqui os objetos, que vai do 1 ao 5, e em seguida os nossos sólidos geométricos com as respectivas letras. Então, o 1 ficou com o E, o 2 com o D, o 3 com o C, 4 com o B e o 5 com o A. Então, nós relacionamos as figuras espaciais olhando qual é a correspondência do objeto com o seu sólido geométrico. Vamos continuar então, que ainda não acabou. Vamos organizar estes sólidos geométricos em 2 grupos. Vejam lá, crianças, nós temos 6 sólidos geométricos ali na tela e nós temos que separar em 2 grupos. Um dos grupos vai ser o dos poliedros e o outro vai ser dos corpos redondos. Eu ainda não falei para vocês o que é poliedros e nem corpos redondos. Mas, se você prestar atenção só nessas palavras, você já vai ter algumas dicas ali. Vou falar de novo as 2 palavras. Ou aqueles 6 sólidos são poliedros, ou eles são corpos redondos. Então, você vai prestar atenção e vai separar em 2 grupos. Vou te dar esse tempo. Já volto para a nossa correção.
Vamos ver então a solução desse desafio. Nós temos aqui então a pirâmide. A pirâmide, será que ela é um poliedro ou será que ele é um corpo redondo? Bom, corpo redondo não tem como ser. Veja que todas as faces desse sólido são planas. Eu posso pensar também que ele tem só linhas retas. Ó, linha reta, linha reta, linha reta. Não tem superfície curva. Tá? Então, ele é um poliedro. Ele vai ficar aqui. Esse aqui é o cone. O cone, ele já tem superfícies arredondadas. Olha, é uma superfície arredondada. Então, ele não é um poliedro. Ele é um corpo redondo. A esfera, ela só tem superfícies arredondadas. Então, ela é um corpo redondo. Esse aqui é o nosso cubo. Ele não tem faces arredondadas, só tem linhas e faces planas, ó, tá? Então, ele é um poliedro. O nosso paralelepípedo também não tem superfícies arredondadas, então ele é um poliedro. O nosso cilindro, ele tem faces arredondadas, ó. Arredondado, tem também faces planas, mas aqui é arredondado, então ele é um corpo redondo. Então, vamos ver como ficou? Olha lá a pirâmide indo por poliedro. O nosso cubo também é um poliedro. Paralelepípedo, poliedro. O cone, um corpo redondo. A esfera, corpo redondo. E o cilindro, um corpo redondo. Certo? E agora nós chegamos na hora do nosso quiz. Vamos ver se vocês entenderam tudo. Observe os objetos representados abaixo e responda. Em qual alternativa temos somente poliedros? Será que é na letra A? Observe se tem algum corpo redondo ali. Se não tiver, é só poliedros. E na letra B? Será que é só poliedros? E na letra C? Pense. A resposta certa é a letra B. Não tem nenhum corpo redondo ali. Essa é a alternativa correta. Vamos para a próxima. Qual é o objeto intruso? Então, agora vocês vão prestar atenção que tem um deles ali que está no lugar errado. Observe. Será que é a bola? Será que é o pacote presente? Será que é o copo? Será que é o cone ou é o pote de vidro? Na letra A, temos a bola. Na letra B, o pote. E na letra C, o presente. Qual que é o intruso? É o pacote de presente. Letra C. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que são figuras planas, figuras espaciais e dentro das figuras espaciais, quais são os corpos redondos e quais são os poliedros. Nós vamos voltar nesse assunto, vamos escrever os nomes, vamos entender direitinho em outras aulas. Então é isso, fiquem bem, até a próxima aula. Tchau, crianças!